pessoa de Jesus Cristo. Então ele inicia dizendo que antigamente, o Velho Testamento, as ideias que a gente lê lá nos primeiros livros, tá? Deus falava de muitas formas, de várias maneiras, aos pais pelos profetas. Então a gente tem lá muitas vezes Deus falando aos pais, a Davi, a Moisés e a muitos outros homens, através de seus profetas e de várias formas diferentes. Então a gente tem ele realizando esses feitos através dessas mensagens, desses anjos que também ele enviava, das palavras que ele dava aos profetas como Natã, entre outros profetas como Samuel, tá certo? Contudo, o texto fala que nesses últimos dias ele fala através do seu Filho, que é o próprio Jesus Cristo. Quem é o Filho? O Filho é o herdeiro de Deus, o herdeiro de tudo, a qual Deus constituiu como herdeiro. E o verso 3 vai dizer ali, ele é o resplendor da glória de Deus, ele é a imagem exata da sua pessoa. Ele é o criador e sustentador de todo o universo, tá certo? Esse é Jesus Cristo. E o texto vai dizer, esse mesmo Deus, tá? Esse mesmo Deus, esse mesmo Jesus, por si mesmo apresentou como sacrifício para os nossos pecados, e depois de ser concluída a obra redentora, ele é elevado aos céus e se assenta à destra de Deus, a qual ele está até hoje, reinando com equidade, com verdade e com justiça. Nos versículos posteriores vai dizer que Jesus, ele é maior do que os anjos. O escritor vai mostrar que existem anjos, mas que esses anjos são inferiores a Jesus Cristo. Por quê? Porque o texto vai dizer que Jesus é o Filho de Deus. E o próprio Deus, o escritor cita salmos em que o próprio Deus está dizendo: a quem foi que eu constituí de vocês como filho? Nenhum. Ou seja, Deus, o único em quem ele chama de filho é o próprio Filho dele, Jesus Cristo. É o único. Os anjos não são filhos de Deus. Os anjos não têm essa autoridade e não têm esse lugar no sentido de divindade a qual Jesus tinha, a qual Jesus tem na realidade. Então o escritor começa a demonstrar que Jesus, em sua essência, em sua divindade, ele é maior do que os anjos, e os anjos não se comparam a ele, tanto que nos versículos finais vai dizer que os anjos foram enviados para servir aqueles que hão de herdar a vida eterna, tá? Então os anjos são ministrados em nossas vidas para nos auxiliar para nossa caminhada, para que a gente consiga passar pelas nossas dificuldades até a nossa chegada na vida eterna. Então, os anjos se tornaram servos para servir aquilo que Deus propôs para que ele realizasse, enquanto Jesus Cristo é o próprio Deus. O versículos também vai apontar que Jesus é referenciado ao próprio Deus também, ele é chamado de Deus no capítulo 1, versículo 8 de Hebreus, e ele também demonstra que ele é rei, e dando a ele um local em que ele possa sentar, ele tem poder, ele tem autoridade agora, ele rege, certo, com um cetro de equidade e justiça. Então ele rege com verdade e com justiça. Esse é o reino de Deus, e o texto já aponta que o reino de Deus chegou e está aqui em nosso meio, e quem governa esse reino é o próprio Jesus Cristo. Ele tem todo o poder, ele tem toda a autoridade, e o texto também em Hebreus vai dizer que foi-lhe dado um nome que está acima ao nome dos anjos. E a gente vai aprender mais à frente na carta aos Hebreus que esse nome é não só mais excelente que os homens, mas que esse nome foi-lhe dado poder e autoridade sobre todos, tá? Então Jesus tem poder e autoridade acima dos anjos, acima de nós, tá? Que estamos aqui pela graça dele, pela sua divina vontade e pelo seu sacrifício. Então, de forma bem resumida, que eu quero apresentar com vocês é que o capítulo 1 de Hebreus, ele está apresentando para nós quem é Jesus Cristo. Ele diz, Jesus é o Filho de Deus, mas ele é muito poderoso. Então, não é só a fala, ele é Filho de Deus, ele é o resplendor da glória de Deus. Então, a glória que o homem perdeu quando ele pecou e destituído foi da glória de Deus. Se o homem não consegue cumprir exigências de chegar até Deus,
e expulso está, longe está da sua presença e da sua glória, Deus tem que enviar seu Filho, a sua própria glória, para poder restabelecer então a amizade. Estávamos longe, mas Cristo nos trouxe para perto. Éramos inimigos de Deus, mas agora somos amigos de Deus. É o que está escrito em Romanos: justificado, pois pela fé temos paz com Deus. Que fé é essa? A fé salvífica em Cristo Jesus, que ele nos ensinou. Esse é Jesus Cristo, o Filho de Deus, a quem o próprio, no capítulo 1 de Hebreus, vai dizer que ele ordenou aos anjos que o adorassem, e é ele em quem nós também o adoramos e o servimos de bom grado, de coração, porque não merecíamos, mas graças a seu amor, misericórdia e seu sacrifício, hoje temos a oportunidade de ouvir esse evangelho e podermos ter o Espírito sobre nossas vidas e podermos vivermos essa verdade, conhecendo Jesus e nos tornamos, acima de tudo isso que foi falado, amigos de Deus novamente. O nosso elo de amizade foi restabelecido a partir de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E para finalizar o capítulo, nos versículos 10, 11, 12, 13 ali, a gente vai ter Jesus sendo apresentado como eterno, demonstrando os atributos que ele tem, que são os mesmos de Deus. O escritor está dizendo, o escritor constrói um raciocínio dizendo que ele é o Filho de Deus, que ele é o Messias prometido, que ele é o Cordeiro de Deus. Ele vai mostrando isso, ele vai demonstrando que ele é maior do que os anjos, vai demonstrando que ele é rei, por isso ele governa, e vai demonstrando que ele é Deus. E quando ele demonstra que ele é Deus, nesses versículos que eu acabei de citar, vai dizer que ele é eterno, vai dizer que ele dura para todo sempre, que ele é Senhor, vai dizer que ele fundou a terra e toda a terra são obras das suas mãos, tá certo? Então, pra gente concluir, tá certo, esse capítulo primeiro de forma bem resumida, tá certo? Para você poder avançar nos estudos, aprender cada vez mais sobre essa carta maravilhosa, que é a carta aos Hebreus, entender que Jesus Cristo, o escritor está dizendo, ele é Senhor, ele é Deus, ele é rei, ele governa, ele é maior do que os anjos, ele é maior do que tudo, e ele tem todo sobre as suas mãos todo o poder, em nome de Jesus.